Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma disciplina e agora nós vamos trabalhar com a disciplina de percussão. Primeiro, eu queria agradecer aos colegas que estão fora do seu dia, né, e dizer que só nessa semana, por conta do recesso do dia do professor, que o feriado foi justo no dia da minha aula, que é segunda-feira. Então, a partir de semana que vem, às segundas-feiras, às 19 horas, se Deus quiser, estaremos aí em sequência, todas as segundas até terminar o conteúdo. Acho que são 5 aulas, tá? Só. Aí a gente fecha o conteúdo, tá bem? A disciplina de percussão ela não vai gerar custo para vocês, tá? Embora os vídeos da Andy estejam voltados, em alguns momentos aí a gente fala, né, do pandeiro e da importância do pandeiro, nós vamos abordar isso na nossa última atividade no final do ano. Porém, não vai ser necessário comprar o pandeiro, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai ter várias gravações práticas, inclusive a prova de 40 pontos, a atividade do ciclo 3, vão ser a atividade do ciclo 2, todas vão ser atividades de vídeo, vão ser práticas, mas não vai gerar custo para vocês, ok? Então, já antecipando para vocês ficarem tranquilos, no ciclo 2 a gente vai ter uma continuidade falando sobre a percussão corporal, então não vai gerar custo algum para vocês. No ciclo 3, nós vamos falar sobre o baião, então depois mais próximo a gente vai falar sobre o passo a passo, não vai entrar o pandeiro. Aí na prova de 40 pontos também não vamos utilizar, então fiquem tranquilos que as nossas atividades não vão gerar custo financeiro para vocês, tá bem? Aí fica mais fácil, então já estou falando desde já. A Andy que escreveu o guia, né, fez a parte da gravação e eu ministro a disciplina ao vivo. Eu fiz umas mudanças em algumas atividades, por isso que no vídeo é o mesmo, né, desde a confecção do guia, ela fala sobre o pandeiro, mas não precisa comprar, tá bem? Se alguém quiser pegar emprestado só por curiosidade, né, tentar tocar um pouco do pandeiro, entender um pouco sobre ele, maravilha, legal, mas não é necessário compra, vocês não vão ter custos, tá bem? Eu vou falar um pouquinho da percussão corporal, no sentido da importância dela, né? Desde os primórdios, hoje ela está sendo muito explorada por alguns grupos da atualidade, e não é só por crianças, viu, gente? Tem trabalhos fantásticos, magníficos, que são realizados com a percussão corporal no formato de adulto mesmo, e o grupo Barbatuques, ele meio que deixou a percussão corporal na moda, né? Teve até um ano que a Rede Globo usou essa percussão corporal, né, naquela vinheta lá de fim de ano, não sei se vocês se recordam, eu não lembro o ano, mas ele foi explorado também, e hoje é uma ferramenta fantástica para se trabalhar a educação musical, porque às vezes a gente não consegue iniciar um instrumento, às vezes é como se recebe um aluno novato lá na sua aula particular ou na sua escola, no seu projeto, e ele não comprou um instrumento ainda, vamos supor que ele vai ganhar o violino, o que você vai fazer? Até chegar um instrumento dele, se a escola não tiver para emprestar. Então, ela é uma ferramenta, querendo ou não, necessária, né, para a gente explorar. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, são um pouco mais tímidas, mas a percussão corporal, ela nos ajuda muito. E não é só em questão de brincadeira, mas no sentido rítmico mesmo. Você pode executar esses ritmos no corpo, pode ser um baião, pode ser um maracatu, você pode usar qualquer ritmo brasileiro ou qualquer outro que vocês queiram e dar um efeito super interessante. Numa atividade de quebra-gelo, por exemplo. O que eu bati aqui na mesa, gente, é como se eu batesse na coxa, tá? Para não ter que mudar aí o perfil da câmera, não ter que ficar movimentando e ficar ruim para vocês aí a gravação, tá? O meu nome é Vânia. Aí vocês repeteriam, Vânia. O seu nome é... Aí alguém falaria o seu nome. Então, no momento inicial, a gente já explorou, né? Os tipos de palma, palma estrela, palma estalada, muito usado o pingo, né, para fazer o pingo de chuva. A gente já explorou, né, aqui o tronco. O primeiro momento seria uma exploração sonora que nós não vamos fazer aqui, tá, para não ficar muito longo. Aí você explorou som da coxa, som do peitoral, batida de pé, batida na coxa. Aí cada um vai criar o seu nome de acordo com o que quiser, tá? Então, se alguém quiser se habilitar aí, viu, Augusto, se quiser ajudar, Walter, Rodrigo, eu vou passar, né, se vocês não quiserem também não tem problema nenhum, quem não quiser que fique exposto, tá? Então, eu faço, o meu nome vou fazer o meu, Vânia, o seu nome se alguém quiser. Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. E aí a gente pode fazer em forma de eco, tipo, repetiria o do Rodrigo,
Aí falaria de novo, né? O seu nome, o Rodrigo falaria, na verdade, né? O seu nome e uma próxima pessoa faria alguma coisa na percussão corporal. Tá? Isso dá um sentido, é uma coisa muito simples, mas dá um efeito interessante. Às vezes um quebra-gelo, uma aula inicial, igual eu falei, às vezes você chega, fica surpreso, né? O aluno tá lá, cadê o instrumento? Não tem instrumento. O que eu vou fazer? Então a gente já pode começar diretamente com a percussão corporal, tá? Ela também permite que você faça variações. Por exemplo, eu posso trabalhar nome de transporte, eu posso trabalhar fruta, eu posso trabalhar cores, nome de animais, sei lá, o que for necessário, o que você precisar e de repente para uma aula, principalmente com crianças, você pode estar fazendo essa variação, né? E vocês vão usar semicolcheia, colcheia, uma colcheia, duas semicolcheias, vários ritmos às vezes mais complexos que o aluno não sabe nem ler, mas ele consegue executar através do ritmo da percussão corporal. Tá? No primeiro momento, ajuda muito. Então, outra coisa também, outra variante que eu posso fazer, parlendas. Choco, chocolala, choco, choco, te, chocolá, choco, te, chocolate. Então, o choco é batida na coxa, que eu tô fazendo aqui na mesa, né? Choco, chocolá, o lá é palma, o te está. Choco, chocolala, choco, choco, te, chocolá, choco, te, chocolate. Eu falei uma palavra. Mas eu poderia fazer melancia, melancia, açaí, melancia, melancia e caju, por exemplo, falando de frutas, né? Para quem tiver, né, gente, no trabalho, não puder ligar a câmera nem o áudio, fica tranquilo, tá? Não precisa não. É porque às vezes é legal alguém participar, só para vocês terem uma ideia do efeito coletivo, como que fica. Então, como eu disse, pode fazer variantes, animais, né? Uma mesma variação rítmica, eu usei a mesma figura rítmica, eu falei primeiro uma parlenda, né, do chocolate, que é feita no mundo inteiro. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver vídeos do Uruguai, do Paraguai, falando essa parlenda, de vários locais do mundo, né, do Brasil não, tá? Essa parlenda do chocolate. Eu fiz a tradução, a versão para fruta, e vocês poderiam utilizar outras coisas também. Ah, tá. Percussão corporal não dá para trabalhar com adolescente, dá também. Nós vamos fazer uma outra atividade aqui. O samba lelê. Vamos supor que você quer utilizar a percussão corporal numa música e ao mesmo tempo você quer fazer gesto. Você pode mesclar. Então, por exemplo, eu posso fazer perna, perna, eu não vou ter como mostrar, né? Mas você pode fazer perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, pau. 1, 2, barriga, barriga, peito, peito, pau. Perna, perna, coxa, coxa, barriga, ou barriga, né? Coxa, coxa, coxa. Acho mais fácil para mim fazer na mesa. Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, pau. Pé, pé. Aí vai dar o efeito. Aí você pode trabalhar qualquer música que vocês quiserem. Eu vou dar o exemplo do samba lelê, né? Aí a outra parte que não seria o refrão, que aqui seria o refrão, né? Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, samba lelê precisava. Eu tô fazendo um refrão. E a outra parte poderia ser um ostinato rítmico ou um improviso. Tipo, cada hora alguém faz alguma coisa e todo mundo imita junto. Aí vocês podem estar variando, né, dentro do possível, claro, a atividade, dependendo da faixa etária. Se vocês colocarem também barbatuque, samba lelê, vocês vão ver uma versão de percussão corporal dificílima, não é fácil de fazer, ainda mais à primeira vista, e que não tem nada a ver com infantil, tá? Só para ficar claro que a música tem um ritmo interessante, dá para trabalhar em qualquer faixa etária. O samba lelê do barbatuque, gente, é dificílimo. É outro efeito, completamente diferente, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho, eu quero o refrão. Tá com a cabeça quebrada, samba lelê precisava. Tô inventando qualquer coisa que dá para mostrar aqui, tá? Samba, samba, samba lelê. Pé, pé. E aí vai, tá? No caso, eu usei um ostinato apenas no refrão. E a outra parte, como eu disse, né, eu improvisei aqui por causa da câmera, né? Eu não poderia fazer nada de pé, mas aí vai ficar a critério da criatividade de vocês, tá? E da necessidade também das figuras rítmicas que às vezes os alunos estão com dificuldade, lá na musicalização, na percepção, né? Uma outra música que eu acho bem legal também, para a gente colocar isso, né? Que é bem conhecida,
do Queen por causa da variante da grade dela. Então, por exemplo, o tema que seria o contrabaixo, no caso, né, eu posso fazer na palma, na mesa. Eu poderia fazer, não sei, usar a boca, né? Fica um pouco mais difícil por causa da semicolcheia, mas vocês poderiam fazer. A linha de baixo já é o tradicional, né? Pausa, palma, pausa, estalo, pausa, palma, pausa, estalo. A outra linha poderia ser no peito, que é fácil, são só colcheias. Bem tranquilo. E a última é o piano, né? Que ele faz pausa, 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 pam, pam, pausa, 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 pam, pam. Então aqui eu tenho uma grade de uma música conhecida, né? Que daria para trabalhar em qualquer faixa etária, com criança, com adolescente, com adulto. E vocês poderiam também estar pensando nessa variante. O que eu poderia colocar, né? Pedir a sugestão deles mesmo. O que a gente pode fazer que dá um efeito legal para cada célula rítmica, né? No caso, a única que é feita dentro da realidade do vídeo é a segunda. Muito fácil, né? E o resto vai ser sugestão. A mais difícil que eu acho é a do piano, né? Porque às vezes a pessoa tem que contar a pausa e esquece de contar. Então, na introdução dessa música, particularmente, eu acho que dá para explorar muito ritmicamente. Pode fazer na voz, né? Dá para trabalhar intervalo. E a percussão corporal é muito bem-vinda aqui, porque a rítmica dela não é difícil. Tirando a primeira voz, que é um pouco mais rápida, o resto aí eu acho bem, bem tranquilo, tá? E para fechar, né, às vezes a pessoa fala, será que combina a percussão corporal com música clássica? Combina. Por exemplo, se eu fizer palma, 1, 2, 3, palma, 1, 2, tá de conta que eu tô no joelho, tá, gente? Vocês estão em roda comigo, estamos todos em roda para fazer isso. Esse seria o efeito, o legal mesmo pra gente fazer. Então eu vou fazer palma, 1, 2, 3, palma, 1, 2, 3, palma, 1, 2, 3, palma, 1, 2, pausa. Palma, a última é palma, 1, 2, pausa. Repete 2 vezes e depois eu iria bater na coxa do colega, então ficaria esquerdo, aqui para mim, 1, 2, 3, joelho, 1, 2, 3, e o outro lado, 1, 2, 3. Então, quem tá de cá primeiro, depois você faria na própria coxa e depois na coxa de quem tá de cá, tá? Eu vou fazer a marcha turca, que também é uma música muito conhecida. Às vezes a pessoa fala, percussão corporal não combina com música clássica. Quem falou? Né? A gente pode também fazer dentro de qualquer estilo musical. É isso que eu tô tentando provar aqui, né? Brasileiro, rock, ela encaixa em qualquer aspecto, né? De ostinato rítmico. Então, nós vamos tentar fazer... Faz de conta que eu tô na coxa, tá? Tudo que eu bater aqui é como se fosse na minha coxa, aqui da do colega do lado. A minha, colega do lado. E volta no tema 1, tá? Eu tô fazendo uma coisa muito simples. Vocês viram que eu tô usando o quê? Palma e joelho. Eu não tô usando tronco, não tô usando estalo. É bem simples, para ver que, às vezes, de uma coisa simples, de um pulso mais bem marcado, eu consigo fazer outras variantes, tá bom? Então, a música corporal, ela se encontra também em diversas culturas preservadas e cultivadas em âmbito familiar, transmitidas de pai para filho. Digamos assim, que o sapateado também não deixa de ser uma percussão corporal difícil, né? Na Irlanda, no século V, isso já era desenvolvido. Era típico o uso de sapatos de madeira para aquecer os pés, surgindo o sapateado ocasionado por essa batida tão cativante, né? O atual não é somente dança, mas também música, pelo fato de acompanhar músicos e criar possibilidades sonoras.
No Brasil, a música corporal está presente nas diversas danças folclóricas. Então, eu queria falar um pouquinho da catira, que é muito conhecida aqui. Não sei se chega a ser exatamente uma percussão corporal, mas ela também trabalha muito com os pés, assim como o sapateado. Tá? Tem uma música que chama Catira do Passarinho, não sei se vocês conhecem, que dá para trabalhar muito bem isso, porque ela marca muito bem a questão do pulso. Então, você tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geralmente, eles fazem na palma e responde no pé. Aí fala, no meio da laranjeira tem um rio, um riacho, deve ser do João, João de Barro. Deve ser do João, João de Barro. Olha a palma! Olha o pé. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é importante colocar, às vezes, para o aluno, né, essa questão do tempo, né, contar 7 tempos, na verdade, né, é como se fosse pergunta e resposta mesmo. Chama Catira do Passarinho, tá? Se vocês quiserem depois colocar o áudio, eu não vou colocar por causa de direito autoral, mas ela é praticamente isso, ela vai se repetindo e ela fala, olha a palma, tem algumas versões que já até coloca, aí você sabe que começa 3 palmas, depois 7 batidas de pé. A gente tem vários tipos de trabalho, inclusive na Inglaterra, americano, né, que desenvolve essa produção musical, não somente a percussão convencional, né, com ritmos a partir de objeto, recurso, como às vezes eles usam caixa de fósforo, sacos plásticos, percussão corporal misturada, que é o caso do Stomp, faz um trabalho assim fenomenal, né, com relação à percussão e a exploração de objetos do cotidiano. E no Brasil, parte dos grupos que trabalham com percussão corporal, né, alguns não tão conhecidos, eu vou colocar o link aqui para vocês no chat, vocês já irem olhando, que eu acho que vale a pena. Aqui. Aí vocês já vão abrindo aí, o pessoal de casa vai ter acesso ao slide, tá? É verdade, Walter, usa muito as palmas, né, na interpretação do coral. Hoje ela está sendo muito explorada, né? Teve um período que o pessoal não usava tanto, achava que era coisa de criança, agora está um fenômeno, assim, é outra coisa, né? Os grupos têm a produção no aspecto de dança, teatro, música e pesquisa da diversidade cultural como referência na criação do repertório. São não necessariamente, né, música com elemento corporal especificamente, devido às influências artísticas buscadas pelos mesmos. Então, aqui a gente está falando da percussão dentro de um contexto teatral. Aí já é um outro aspecto, tá? Que eu coloquei o link aí para vocês, mas é muito interessante também as vertentes da percussão corporal que a gente pode fazer. Ela tem pouca referência, né, na questão de formatação, de artigo, né, desenvolvimento, e alguns autores servem de inspiração. A gente não podia falar do Hermeto Pascoal, do Naná Vasconcelos, do Bob. Esse vídeo, gente, eu acho que todo mundo deve, né, já conhecer, mas para quem não conhece, é fenomenal como que ele faz o acompanhamento da percussão, às vezes na boca, uma questão cultural, às vezes ele usa um assobio, sabe? Então, assim, vale a pena olhar por causa da interpretação do Bob, é fantástico, né? Um músico renomado. Eu não consegui copiar, vou abrir aqui. Compartilhar, vamos lá. Acho que muita gente deve ter visto, né? Ele faz em algumas canções até clássicas, algumas não muito. Na Ave Maria, ele fez uma versão fantástica ao vivo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. O Felipe falou que uma vez viu Naná Vasconcelos fazer o público emular o som da chuva. É isso que eu tô falando. Tá muito... esses compositores que eu citei, gente, já faz isso há muito tempo, muito antes dessa moda da percussão corporal. Imitação da chuva, imitação de vento, né? Foi em Paraty, que bom que você teve a oportunidade, Felipe, parabéns de ter visto isso ao vivo, né?
É muito legal. E o Bob faz muito isso também nos shows dele. Ele chama a plateia para participar e ele, às vezes, assobia a melodia e o público faz o ritmo. É um negócio assim, eu gostaria de ver. A gente no vídeo eu fico emocionado, né? Imagina você fazer isso ao vivo, deve ser um negócio assim incrível e para não esquecer nunca mais. Tão interessante e bonito que fica, né? Essa participação do público. O grupo Barbatuques atua na atualidade com criação de músicas, shows, CDs, DVDs. É um grupo que mais trabalha, na verdade, com isso, né? Eles dão cursos para quem tiver interesse. Os materiais pedagógicos são fantásticos. E essa concepção, né, como uma proposta para o ensino de música, vem a partir do momento que crianças e adultos também interagem no seu show. Eles têm 2 trabalhos, tá? Um fantástico, que é voltado para o público mais adulto, e eles fizeram um material do Tumpá, que é uma versão específica para o trabalho com crianças, e eles dão curso sobre isso, tá? Alguém levantou a mão aí? Ah, o Walter, que bom que você já fez vários cursos, podia fazer uma participação com a gente que não é ao vivo, hein? Ia ser muito bom se você pudesse trazer a sua experiência aqui para nós. Vê certinho no e-mail, manda para mim o que você gostaria de fazer, a gente faz uma aula com sua participação, eu vou amar. Ok, Rodrigo, eu sei que você tem aula, viu? Obrigada, já estou terminando aqui também. Muito obrigada pela sua participação. O Barbatuques, ele faz um trabalho específico com criança que vale a pena para quem trabalha, né, com o público infantil, é fenomenal também, e eles fizeram essa separação para ter um repertório, né, um gestual específico para as crianças, e não é fácil de fazer, viu, gente? Tem que treinar para fazer, por isso que tem às vezes os cursos, a gente tem que decorar para conseguir passar, porque não é fácil, não. E esse reconhecimento de aprendizagem, criação em música, né, ele virou padrão matriz estabelecido no PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, para quem não sabe, tá? Atividade de produção, explicitação por meio da voz, do corpo de materiais sonoros e instrumentos disponíveis, a percepção e identificação dos elementos de linguagem musical, os motivos, a forma, estilo, atividade de apreciação por meio da voz, do corpo de materiais sonoros disponíveis, notações e representações diversas. Isso aí eu tirei do documento mesmo. Então, para provar para vocês que essa questão da percussão corporal, ela faz parte do PCN, faz parte do programa musical para quem for montar suas aulas de música nas escolas regulares. Isso é bem interessante. Depois eu tenho algumas sugestões também de atividade para vocês que vai fazer parte do ciclo 2, né, falando sobre as escritas diferentes de grade que a gente pode colocar. A gente não precisa só ir lá no MuseScore e colocar uma partitura tradicional, a gente tem outras formas também de fazer essas grades. Olha só que legal. Aqui tem as propostas, né, da percussão corporal, para depois vocês podem olhar com calma, que tem o link aí para baixar o arquivo. Essa é uma grade dela para estalo de dedo, palma e peito, coxa. Já num outro momento, ela fez uma estrutura de rondó mesmo, né, desenvolvendo o pulso, a repetição, para que eles percebessem, né, como que é essa forma musical do rondó, como que ela funciona, né, lembrando o sentido de roda, de estar sempre voltando no ostinato principal. Aí essa outra grade foi feita pelos alunos, ó, com o desenho de palma, de peito, de pé, muito usado no YouTube também. E depois ela fez uma exploração que ela chama de bula, tá? Então, a seção A, quantas vezes se repete, a seção B. Então, só para vocês verem que, olha só, esse aqui é feito por uma criança mesmo, ó. Né, eles colocaram certinho o ritornelo, A, B, A. Então, você tem a forma musical, porém, ao invés da partitura, você tem o desenho, né, da indicação, a bula mesmo, da percussão corporal. Então, isso é bem interessante também, a legenda, e está relacionado com a nossa próxima atividade do ciclo 2, por isso que eu já estou até mostrando as formas diferentes de escrita para a percussão corporal, tá? Olha essa só. Essa é mais tradicional, né? Parece mais uma partitura mesmo de percussão. Ah lá, o estalar dos dedos. E é isso, tá? Hoje é uma introdução sobre a questão da percussão corporal e a importância dela.
nos dias atuais e as vertentes diferentes que nós podemos trabalhar. Espero que vocês gostem da disciplina, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em entrar em contato o quanto antes. E na semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, na segunda-feira, às 19 horas. Muito obrigada pela presença ao vivo. Vou pausar a gravação, tá bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta.